antes da oração, no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 41. Diz assim: E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, é a tua palavra, que ela possa gerar conhecimento e gerar fé no coração de cada um dos seus filhos. No nome de Jesus, amém. Pode assentar, queridos. Amados, sexta-feira é a noite do voto, é o nosso propósito diante de Deus, mas nós não podemos orar a oração da fé sem nós ouvirmos a palavra de Deus, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é um escudo para os que nela confiam. E é a palavra que gera fé no nosso coração. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse texto que lemos do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, fala de Jesus num barquinho ou num barco com seus discípulos. E havia outros barcos que estavam seguindo, atravessando o mar da Galileia. E durante um bom tempo houve calmaria, sossego, tranquilidade. Mas teve um momento em que as coisas mudaram. Ventos fortes começaram a soprar sobre o barco. E as ondas do mar da Galileia tornaram-se violentas. E os discípulos que estavam naquele barquinho, principalmente com Jesus, começaram a temer porque o barco começou a fazer água. E eles ficaram com medo do barco virar ou afundar. Era um total desespero. Mas Jesus estava lá. Só que a Bíblia menciona que Jesus estava na popa do barco e estava dormindo. E eles desesperados. E foi nessa hora que eles se lembraram o mestre. Correram em direção dele. Mestre, socorra-nos, senão vamos perecer. E foi nessa hora que Jesus, vendo o desespero deles, Jesus se coloca em pé e manda que o mar se acalme e que a tempestade pare, cesse. Mandou o vento se calar, o mar se aquietar, e a Bíblia fala que houve grande bonança. E ali então os homens que estavam no barco, não só os discípulos, mas outras pessoas, ficaram impressionados e disseram: quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles perceberam a calmaria. E realmente, Jesus tem esse poder de acalmar tempestades, de fazer a violência do mar se abrandar e fazer com que haja calmaria, principalmente nas nossas vidas. Muitas pessoas conhecem Jesus de ouvir falar, outras deixam Jesus lá no fundo do coração, esquecido dele. E as tempestades surgem. O próprio Senhor dizia que no mundo tereis aflições. Ou seja, no mundo
Todos nós vamos ter nosso momento de aflição, de dor, de tristeza. Os discípulos correram em direção de Jesus e despertaram. Pediram ajuda. E é isso que precisa acontecer com as pessoas. Não deixar Jesus adormecer no seu coração, mas ter Jesus sempre vivo, acordado, despertado dentro dele. Sempre estar ali dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, acalma o vendaval, aquieta o mar bravio. Porque ele é socorro bem presente na hora da angústia. Os seus ouvidos não estão tapados, nem seu braço recolhido. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, porque ele não está longe, ele está perto. E ele acalma as tempestades. Seja no lar, quantas aflições pessoas sofrem em casa, no trabalho, no caminhar, na vida, no dia a dia. Quantas lutas. Muitas choram, outras se angustiam, outras vivem desesperadas. Mas uma coisa é certa: esse Jesus que nós cremos, esse Jesus que morreu na cruz, que venceu a morte, que ressuscitou, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder está nas suas mãos para acalmar as tempestades da vida. O vendaval, que muitas vezes quer levar nosso telhado, que muitas vezes quer arrastar as coisas, trazer caos na nossa vida. Esse Jesus é poderoso para acalmar todas as tempestades. Mas o que me chama a atenção foi as pessoas dizer: quem é este homem? Eles estavam no barco com Jesus e não conheciam quem era Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. E tanta gente só tem Jesus na língua. Só conhece por intelecto ou por ouvir falar. Mas eles não sabem que esse Jesus venceu a morte e está vivo. É vivo e é poderoso. Morreu a nossa morte lá na cruz. Venceu o diabo. Ressuscitou dos mortos. E tem todo o poder nos céus e na terra. Eles ficaram abismados. Quem é este homem que o vento e o mar lhe obedecem? Aí me faz lembrar a oração de Jesus: graças te dou, ó Pai, que escondesse essas coisas dos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. Muitas vezes as pessoas se perdem na sua cultura, no seu conhecimento, na sua arrogância, se perde no seu dinheiro, acha que é alguma coisa. Mas todo aquele que é humilde, todo aquele que tem um coração quebrantado, esse alcança a graça diante de Deus. Por isso Jesus dizia: mas revelasse aos pequeninos. Eles podem não conhecer, mas todo aquele que abre o seu coração, todo aquele que crê na palavra de Deus, ele sabe que esse Jesus é vivo, é poderoso. Ele está no céu, à direita do Pai, mas ele está do coração de todo aquele que crê na sua palavra. Ele está no coração através do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que habita em você. E você pode nesta noite dizer: eu sei quem é Jesus. É aquele que um dia estendeu as mãos, perdoou os meus pecados, lavou o meu coração, escreveu meu nome no livro da vida e habita em mim, vive em mim e está em mim e anda comigo.
Então essa era a exclamação daqueles homens: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Nós sabemos quem ele é. Nós sabemos quem ele é. Ele é maravilhoso, ele é Deus forte. Ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro. Ele é o Senhor da vida. Aqui Jesus estava no mar da Galileia. Ele desce na região de Gadara e liberta aquele endemoniado gadareno, um homem possesso por legiões de demônios. E aquilo impressiona todo mundo que ali estava. Um homem chamado de louco, se cortava com pedras, que morava nos sepulcros, que ninguém conseguia detê-lo. Mas o Senhor poderoso libertou aquele homem, expulsou aquelas legiões de demônio, e agora aquele homem era uma nova pessoa, uma nova criatura. E por onde ele passava, ele deixava o testemunho. Foi Jesus que mudou minha vida, foi Jesus que me libertou, foi Jesus que me transformou. E nós sabemos que esse Jesus é vivo e poderoso e transforma vidas, liberta pessoas, por pior que ela esteja, seja ela drogada, seja ela uma pessoa alcoólatra, seja ela uma pessoa, por pior que seja, ele transforma da água para o vinho. Ele faz de um pecador uma nova criatura, um homem santo. Ele liberta, transforma a vida de todo aquele que o encontra. Agora Jesus, ele volta para a sua terra. E aqui no capítulo 6 de São Marcos, ele está na sinagoga ensinando. Olha o que diz a Bíblia. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo, admiravam-se dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Ou seja, Jesus havia morado em Nazaré por um bom tempo. Trabalhava com seu pai José, era carpinteiro. E agora ele foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, exercendo o seu ministério, ensinando, curando, libertando. Agora ele volta para a sua terra e está na sinagoga. As pessoas conheceram o marceneiro lá, mas agora estava vendo alguém com uma sabedoria tremenda, ensinando. Ficaram maravilhados. E realmente, os ensinos de Jesus são maravilhosos. Quando ele fala sobre oração, o poder da oração. Quando a pessoa ora com fé, montanhas são removidas. O impossível acontece. Coisas extraordinárias. Imagine as pessoas ouvindo a palavra de Deus dá sabedoria, dá entendimento. Então o Espírito Santo trabalha no coração, quando você ouve a palavra. Olha, nessa hora que você está ouvindo, eu falo aos seus ouvidos físicos, mas o Espírito Santo está falando aos ouvidos do seu coração, está falando segundo a sua necessidade. E o Espírito Santo trabalhando a palavra, a sua fé vai se fortalecendo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé tem um poder extraordinário. A oração move a mão de Deus. As coisas dos céus acontecem na terra através da oração. Então a pessoa aprende que orar é mais do que rezar. Rezar é repetir. Mas orar é falar com Deus. Buscar a face do Senhor. É derramar o coração na presença dEle. E quanto mais você fala com Deus, você se aproxima dEle, a sua vida vai mudando, da água para o vinho. Ou seja, a sua vida vai sendo transformada de glória em glória. A oração tem esse poder de aproximar o homem, o filho do
Pai, a criatura do Criador, o homem que é falho e imperfeito de um Deus santo e perfeito. A oração tem um poder tremendo. E essa sabedoria vem de Deus. A palavra de Deus entra no coração da pessoa e a pessoa vai se firmando, vai entendendo que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o final deles é a morte. Então a pessoa vai aprendendo que o caminho largo leva para o inferno, mas o caminho estreito e apertado, ele leva à presença de Deus, leva ao céu. Ele sabe o que é entrar pela porta. O entrar pela porta, ela aprende. Eu me arrependo dos meus pecados, então eu entro pela porta. A porta é Jesus. E quem entra pela porta é salvo. Jesus disse que quem entrar por essa porta, salvar-se-á. Então as pessoas lá na sinagoga ficavam maravilhadas, dizendo, de onde vem essa sabedoria? Ficavam boquiabertos. E é isso que acontece quando a pessoa tem encontro com Jesus. Ela tem encontro com alguém que é maravilhoso. É uma vida nova. Ser de Jesus, gente, é a coisa mais preciosa que existe. A pessoa é feliz, a pessoa tem paz, a pessoa tem alegria. Veja aí no mundão, a pessoa para ser feliz precisa tomar uma bebida, para ter paz, para ter sossego, cigarro. Outra, para ser mais alegre, vai usar drogas. Outros, para se completar, aí no mundo, prostituição. Outro, para se sentir realizado, para estar enganando, mentindo, roubando, defraudando. E outras pessoas, para se vingar do mundo, ódio, maldade. Mas Jesus é diferente. A pessoa passa a ter uma fonte que jorra do seu interior. Ele disse, aquele que beber da água que lhe der jamais terá sede, mas pelo contrário terá uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Oh, meu querido, essa fonte de água é alegria, é gozo, é paz, é felicidade. Por isso que o cristão não precisa de bebida alcoólica, não precisa de droga, não precisa de prostituição, não precisa de jogo. Ele é feliz porque ele tem uma fonte que jorra de dentro do seu coração. Então lá em Nazaré, que sabedoria é essa? De onde vem essa sabedoria? Quem lhe deu essa sabedoria? Nós sabemos, vem de Deus, gente. A pessoa que conhece Jesus, conhece a fonte da sabedoria. Ela não vive como uma cana agitada pelo vento de um lado para o outro. Ela é firme. Ela é como uma rocha. Porque os que confiam em Deus, que conhecem Jesus, ele é como um monte de Sião. Um monte que está lá em torno de Jerusalém. Ele não se abala, mas permanece firme. Vem o vendaval, ele está firme. Vem a notícia ruim, ele está firme. Vem o problema, ele está firme. Porque ele sabe que os seus pés estão firmados na rocha. E a rocha é Jesus. E terminando lá em Nazaré ainda. E como se fazem essas maravilhas por suas mãos? Eles não sabiam. Não conhecia que ali estava o Senhor da vida, o Senhor Todo-Poderoso, mas nós sabemos que esse Jesus é maravilhoso. Ele salva, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo e Ele em breve voltará. Esse Jesus, Ele é poderoso para curar o doente, para libertar das drogas. Esse maldito jogo que está destruindo tanta gente. Esses dias eu conversava com uma moça que poucos minutos gastou R$3.000 nesses jogos que estão tendo aí pela internet. R$3.000. Aí o esposo lhe deu mais um dinheiro para comprar um tênis e uma bolsa, mais R$1.000. E ela perdeu no jogo. Quando chegou em casa, foi aquela confusão. Mas a pessoa que conhece Jesus, ela sabe
que a sua prosperidade vem de Deus, a vitória vem de Deus, Ele é o bom pastor, nada deixa faltar, Ele abençoa o pão, Ele abençoa a sua água, Ele cuida de você. Então essas maravilhas, o povo não sabe, mas você sabe, é Jesus. E também aqui no Evangelho de São Marcos, o que me chama a atenção no capítulo 7, foi um homem que era surdo e era mudo. Levaram até Jesus para que Jesus o curasse. E sabe, tem muita gente como aquele homem surdo e mudo, que não sabe nada de Deus e também não quer ouvir a palavra de Deus. Ela precisa de ouvido. A Bíblia fala que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas tem muita gente que não consegue ouvir. Precisa ter encontro com Jesus e levar esse homem. Jesus se aproxima dele, coloca os 2 dedos nos seus ouvidos, coloca saliva na ponta da sua língua, e naquele momento a prisão da língua saiu, os ouvidos se abriram, e aquele homem surdo e mudo passou a ouvir e a falar. O milagre aconteceu, o mudo falou, o surdo ouviu. Que coisa tremenda! Nós sabemos que Jesus é poderoso para curar, mas tem muita gente que precisa abrir seus ouvidos, ou ter seus ouvidos abertos, para ouvir a palavra. Ter um toque de Deus na sua boca, para ele poder falar, glorificar, agradecer a Deus. E essa é uma noite propícia. Jesus está aqui. E Ele pode tocar nos ouvidos, pode tocar na sua língua e te libertar. E você ouvir a voz de Deus e agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele vai te proporcionar. Mas o que me chama a atenção aqui no versículo 37 do capítulo 7 de Marcos, as pessoas dizem, tudo Ele faz bem. Ele faz ouvir o surdo e faz falar o mudo. Tudo Ele faz bem. Jesus é perfeito. Ele vai fazer uma obra na sua casa, na sua família, na sua vida. Porque Ele é poderoso. E Ele quer fazer um bem para você na noite de hoje. Sabe para quê? Para que você possa glorificar. Para que você possa agradecer. Para que você possa ouvir sempre a sua voz. E para que você possa ir fora falar. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Jesus é bom, Ele abençoa. Jesus é bom, Ele cura. Jesus é bom, Ele a liberta. E quando você se encontra com Jesus, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo Ele faz novo. Meu irmão, tudo Ele faz novo. Quem sabe até hoje você teve muitas tristezas, muitos dissabores. Ou quem sabe hoje você está enfrentando dias difíceis. O céu está escuro para você. Você não consegue ver solução para o seu problema. Mas Ele vai te abençoar. Para que você faça como aquele leproso que foi limpo. Muitos voltaram para sua casa, muitos voltaram para sua terra, muitos se esqueceram, mas um voltou para agradecer e dizer, Senhor, eu sou grato, Senhor, muito obrigado. E esse homem seguiu Jesus. Que você possa ser uma pessoa grata a Deus. Ele vai te abençoar, mas não se esqueça que Ele fez um bem na sua vida. E Ele não só está te abençoando, Ele não só vai te abençoar agora, mas você tem uma bênção que é a vida eterna. A vida eterna. Não se alegre apenas pela bênção que Ele vai te dar na noite de hoje. Mas, meu irmão, minha irmã, se alegre, seja feliz por saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Essa deve ser a nossa maior alegria, de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida.
Podemos ter lutas, podemos passar por dificuldade, podemos ter momentos de dor, de tristeza, de lágrima, mas uma coisa é certa, tudo isso vai passar e nós estaremos andando com o Senhor pelas ruas de ouro na cidade celestial. Que nessa noite o seu voto seja um voto que agrade a Deus e que você possa cumprir o seu voto e louvar o Senhor por essa tão grande vitória que Ele vai lhe proporcionar. Coloque-se em pé no seu lugar.